E meus amigos, muito bom dia, são 11 da manhã mais 6 minutos, hoje é o dia 22 do mês de setembro do ano de 2020, nós estamos começando às 11 horas e 7 minutos com 5 segundos, esse é o horário de Brasília, o nosso ganhando o jogo aqui pela... Bom, vamos falar de Clássico Grenal, amanhã temos o Clássico Grenal, o Grenal, que é o do 427. Magno tá conosco agora. Fala, Magno, já mandou as fotos pro rolador, meu? Agora sim. Ainda não, Zé. Agora sim, bom dia. Tive que trocar meu fone aqui. Eu dei bom dia, tudo bonitinho, só que não saiu. Agora, hein, pelo jeito, estamos plenos. Que bom, fico feliz, Magno. Que é uma das personalidades daquela região do interior gaúcho, belo interior gaúcho, e que está lá numa página especial com fotos das figuras ilustres daquele lugar. No Rolador. O Magno é dali de pertinho, né, da Serrinha, mas é muito próximo do Rolador, que são comunidades do interior de São Luís Gonzaga, antigos distritos da grande São Luís Gonzaga, e que hoje viraram algumas... O antigo 7º distrito de São Luís Gonzaga, hoje, acho que é primeiro distrito do Rolador, não sei como é que é a nomenclatura atual, mas é maior que o Rolador. Rolador é legal, agora o que tem de enrolador por aí afora não é pouco, viu? Já vi que tu tá bem hoje, Cristiano. A palavra tá contigo. Eu lembrei muito de ti ontem, eu vou te dizer em que momento. Eu estava em casa. Botou a mão no bolso e não tinha dinheiro. Não, eu estava em casa e me lembrei de você, na verdade, vocês dois, que são os nossos comentaristas. Pela primeira vez, eu vi um técnico de futebol explicando o seu trabalho a partir de vídeos, que é uma coisa assim meio fechada, meio reservada para os ambientes de trabalho dos treinadores, uma coisa hermética, o mundo no qual a imprensa não pode entrar. O Tite ontem estava dando... Frames, aquela coisa? Ele estava dando uma entrevista e ele estava explicando como funciona a seleção e mostrando as jogadas, mostrando eu vi. Achei muito interessante, muito didático. Mas não é, eu vi, não é a primeira vez e... Eu gosto do Tite, tá? Eu acho que o Tite cometeu alguns erros de preferência só. E eu acho que o Tite, em determinado momento, ficou um pouco... Isso não tem idade pra isso, tá? Ficou um pouquinho encantado, enfeitiçado com algumas visitas que ele fez à Europa. Já falei sobre isso várias vezes. E ninguém tá livre disso, tá? Às vezes a gente enxerga um conceito na nossa frente, especialmente para quem lida com a questão conceitual, como treinador de futebol, como, enfim, outras atividades, e brilha os olhinhos, tá? A gente se apaixona por conceito, e o Tite se apaixonou por isso. E ele errou quando transformou o jogo, que era um bom jogo, um jogo de infiltração, um jogo buscando a bola, do primeiro momento dele, para um jogo mais posicional e inspirado em algumas coisas, por exemplo, que o Guardiola criou, e ele fez isso. Eu gosto, Oliveira, quando o treinador faz isso. Mas, inegavelmente, viu, independente dos erros, o Tite é um cara que sabe porque perde, sabe porque ganha e sabe o que acontece dentro de campo e explicar aquilo que acontece. Eu não vi, eu não sei nem do que vocês estão falando, mas eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro, não sei nem onde é que foi isso. Mas só para deixar claro umas coisas, assim, Guimarães tocou num ponto que é muito interessante, que às vezes os técnicos vão para a Europa e eles voltam assim, parece que aquela mosquinha das coisas europeias, né, sentou em cima deles e a partir daí eles saem falando coisas, conceitos, como se tivessem morado a vida inteira na Europa. Eu lembro do Muricy Ramalho uma vez que ele foi fazer um estágio no Barcelona. O Muricy ficou 5 dias no Barcelona e ele voltou, acho que ele foi para o Flamengo depois daquilo. Depois de 5 dias no Barcelona, ele achou que era o Johan Cruyff. Ele achou que sabia tudo que o Cruyff tinha para ensinar no Barcelona. E eu acho isso muito curioso, porque os técnicos brasileiros vão para lá para aprender, e eu não acho isso nada de errado, pelo contrário, é um acerto. Acho que onde tem conhecimento, as pessoas têm que ir. Mas eles voltam assim com uma empáfia de que não, porque eu estive na Europa e veja bem. Só que aí quando vem um técnico de fora que passou a vida inteira na Europa, aí eles desdenham. Não, o que esse europeu quer aqui? Então, eu acho um tanto quanto curioso, para não dizer patético isso tudo. Mas em relação ao Tite, para mim, eu não sei do que você está dizendo, não vi o Tite ontem, não sei onde é que ele explicou isso aí, mas eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro. Até por isso preocupante, né? Porque o melhor técnico brasileiro não está no hall aí dos principais técnicos do mundo. Quando a gente fala sobre isso, tá? Não é defenestrar, como diz o Magno, o produto que a gente tem.
Pelo menos de uma parte não, e tenho certeza que da parte do Oliveira não é uma coisa gratuita, assim, de não gostar dos caras, né? Talvez quando ele se refira ao Argel, isso seja uma exceção. Pois bem, mas pra mim, pelo menos, é mais uma preocupação. Que susto, cara, cortou. 5 segundos cortou pra mim aqui. A primeira palavra depois do corte foi Argel. Tomei um susto. Pra onde é que essa conversa foi em 5 segundos que eu fiquei fora aqui? Alô, eu vou ter que trocar o microfone aqui, gente. Só enquanto troca o microfone, deixa eu dar uma informação. Estourou um escândalo agora na Itália e o Suárez, ex-Barcelona, corre risco até de ser preso. Além de dirigentes da Universidade de Perugia. Vou resumir aqui. O escândalo de fraude que envolve o Suárez é a Universidade de Perugia, que foi descoberto agora. O Suárez saiu do Barcelona, ele estava livre no mercado, estava acertando para ir para Juventus. Não, ele não saiu ainda, tá? Mas não vai ficar, né? Não, mas é que o Barça não quer liberar. Mas enfim, essa é uma outra conversa. E ele, para jogar na Itália, teria que fazer uma prova para mostrar que sabe também a língua italiana. E não é qualquer prova básica, é diferente. Para ele conseguir ele tem, se eu não me engano, passaporte extracomunitário, mas que para jogar na Itália... passaporte comunitário. Passaporte comunitário. E ele teria que fazer essa prova. E o pessoal da Universidade de Perugia deu a prova com as respostas. Fez uma fraude Com as respostas. Mas que chinelagem. E o Ministério Público Italiano descobriu, investigou e descobriu. Eu tô achando agora, tô com meu telefone, tô aqui no WhatsApp. Teve parte das transcrições telefônicas interceptadas de 2 autoridades da universidade, armando um esquema e confirmando que deram a prova antecipadamente para o jogador, que apontaram as respostas certas para ele. O Ministério Público descobriu a fraude que foi feita para ele obter a cidadania italiana. Todos serão processados por crime grave e sofrerão as consequências da lei. Que horror isso aí, hein? Então... Eu li hoje pela manhã isso aí com o nosso Diogo Rimoli, grande figura, o grande Diogo Rimoli. Olha, se equivale ao que aconteceu com o Ronaldinho. Guardadas, evidente, as situações de crime e tal, mas falsificou uma prova sabendo que, ou melhor, obteve as respostas, fez bonitinho, quietinho, achando que não ia dar nada. Tá aí, ó. Não, isso aí é o seguinte, gente. Suárez. Isso aí é o seguinte, isso aí é vazamento de resposta do Enem, por exemplo. Exato. É isso aí. Como disse o Magno, guardadas as proporções, mas tu vai fazer uma prova já com as respostas embaixo da manga, ou dentro da manga. É ridículo. Eu tava lendo sobre o Suárez hoje de manhã, porque ele não assinou a rescisão com o Barcelona ainda, porque o Barcelona colocou um monte de cláusulas na rescisão dele, dizendo que ele não poderia ir de imediato para nenhum dos principais clubes do mundo. E aí listou Real Madrid, listou a própria Juventus, só que o Barcelona não listou o Atlético de Madrid. E o Suárez começou a negociar com o Atlético de Madrid. E o presidente do Barça disse, não, agora então se tu for pro Atlético eu não vou liberar a rescisão, vamos colocar mais uma cláusula aqui para tu não poder jogar no Atlético também. Então tava nesse imbróglio. Então se surge mais essa aí agora do Suárez, dá para dizer que o futuro dele é incerto, né? Olha só, e é o próprio Diogo Rimoli que me mandou aqui, ele disse que teria o interesse da Juventus e da Inter de Milão. E ele é jogador extracomunitário, precisava da cidadania para não ser contabilizado como jogador extracomunitário. Transcrição das conversas das autoridades da universidade são um escândalo. Eles dizem, inclusive, que não poderia reprovar o teste de um cara que iria ganhar 10 milhões de euros por ano. E dão risada. Essa transcrição da investigação do Ministério Público Italiano. A Universidade de Perugia é uma das mais famosas aqui na Itália, principalmente para estudantes estrangeiros. Então, meu amigo, caiu a casa do Luizito Soares e do pessoal da Universidade de Perugia. Mas é uma chinelagem isso aí, tem um Twitter aqui... No caso do Soares e dos seus pares ali, né? Tem o Twitter aqui da chefe do Departamento de Linguística da Universidade de Perugia que também está envolvida no esquema, diretamente na fraude. Inclusive, há fotos do dia da prova com o comentário dela dizendo que foi um prazer ter tido ele, Soares, como aluno. Ela também teve conversas interceptadas pelo Ministério Público da Itália.
Posso dizer Parece que ela é torcedora da Juventus também. Posso dizer uma coisa? Não, ela é torcedora da Juventus. Esse tem todo o jeitinho, tem o cheiro, tem a cara de uma ponta de novelo. Ah, vai puxar, vai vir, né? E vem mais coisa. Vem outros. Isso tá com a cara de ser daqueles esquemas pra burlar o sistema. Pra burlar o sistema. Ô Zé, Só pra citar a fonte, a fonte é o Diogo Rimoli, que tá lá na Itália, mandou aqui. Boa. E isso aí vai dar pano pra manga, porque é que nem história do MP no Inter. O MP no Inter, tu puxou uma pena, saiu o aviário todo. Já tá respingando no sindicato dos atletas, no sindiclubes, vai respingar em outras entidades envolvidas aqui no Rio Grande do Sul. acho que nem respingou, abriu uma cachoeira em cima deles, né? Não, caiu, o Sindicato dos Atletas tem desvio de 10 milhões e pouco de reais. Imagina. Aí que vai ter desdobramento ainda na sequência. Caiu toda a direção do Sindicato dos Atletas. E isso na Itália, a Europa é também cheia de escândalo e cheia de A fraude. diferença é que lá não tem impunidade, eles descobrem e eles enquadram o cara. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. O que leva um cara como o Soares, com a vida feita financeiramente e profissionalmente, a entrar numa palhaçada dessa aí? É isso que eu ia perguntar, olha, pro Zé Aldo, e até aproveitar o Diogo Rimoli nos ouvindo, ou se mais alguém tivesse informação, por que ele fez essa prova? Ele tem que saber falar italiano, ou dominar a língua para jogar na Itália? Para conseguir Não é aquela prova de cidadania? Para conseguir o passaporte. para conseguir e não ocupar a vaga de extracomunitário. Aí ele vira cidadão Para não italiano. ocupar vaga de cidadão estrangeiro, claro. É claro. bem difícil essa prova. O que é estranho. E não é uma prova, exatamente, não é uma prova basicão, tu Não, fala ali, conversação, buongiorno, buonasera, Italiano naturalizado. é italiano. Não, pois aí que tá, porque o Soares joga tanto tempo na Europa, o Soares joga mais de 15 anos na Europa, né? O Soares jogou na Holanda, ele jogou na Inglaterra, ele jogou na Espanha. Espanha tudo bem, ele é uruguaio, fala espanhol naturalmente. Mas, poxa, ele jogou na Inglaterra há tanto tempo, jogou na Holanda. Eu até imaginei, por ter jogado tanto tempo na Europa, que ele já tivesse o passaporte comunitário, que ele fosse cidadão europeu. Por tempo de residência, ele pode ter conseguido na Espanha. Exato, porque assim, né, Zé? Porque se ele tivesse o passaporte espanhol, ele não teria nenhuma dificuldade, porque ele fala espanhol, ele é uruguaio, né? Aqui, então me causa estranheza que só agora, indo jogar na Itália, que ele vai buscar isso. Há 2 anos a lei italiana mudou e prevê que para obtenção da cidadania se deve superar um exame de língua italiana, oral e escrito, de nível B1, que é bem além do básico e que requer estudo, dedicação e prática. Não, tudo bem, eu entendi. Mas isso é para ser cidadão italiano, certo? Só que a Itália está compreendida dentro da União Europeia. E se ele estiver dentro da União Europeia, ele não contaria como estrangeiro. Sim. E é isso que me causa estranheza. Poxa, ele joga tanto tempo no Barcelona, será que em nenhum momento ele se preocupou no Barcelona de buscar esse passaporte comunitário? Porque tendo o passaporte comunitário na Espanha, portanto dentro da Europa, ele não contaria como estrangeiro propriamente na Itália. Isso tá me lembrando o Ronaldinho pra entrar no Paraguai e arrumou um passaporte frio. Sabe italiano? Que nem precisava, né? Passaporte para entrar no Paraguai. Mas a minha filha estudou pra poder fazer essa prova que aí. tu sabe, porque aqui tem o WhatsApp da chefe da universidade falando com o interlocutor aqui. E far passare 2 ore di lezione con uno così non facile. Comunique a parte questo. É que lei volo do verbo ele passar aqui este ragazzo bem. Ele teria que fazer a prova. Se tu ajudar aqui e não rir da minha cara, eu queria te alcançar o celular. Mas Por que as pessoas, quando fazem sotaque italiano, afinam a voz? Eu não sei, eu tô lembrando. É natural, né? Eu tô lembrando do Bang Bang que tinha lá, os Bang Bang italianos. Aí vai o Cristiano Silva falando em português, assim, vai falar italiano e puxa uma voz. E o alemão. E o alemão fica brabo. Tem que ter o alemão grita e faz cara de brabo, né? É, brabo. E o italiano é isso aí, é Gorlame, né, o Magno? O italiano... Margarete. E gesticula, né? O povo que gosta de gesticular, né? Exato, é verdade. Faz a voltinha, o alemão grita e o russo é sorrateiro. E o francês... Parece que está sempre tentando aplicar um golpe. Ou que vai te oferecer vodka. E o... que preconceito com a gente, né, cara? Não, mas são só estereótipos.
O francês sussurra. Não, tá na mesma. Não, são estereótipos, né? Estereótipos, claro, brincadeiras. O Bruno Fux foi apresentado e os caras botaram uma mulata sambando na cara dele, achando que todo mundo fazia isso no Brasil, né? Exato. O francês parece que está o tempo todo seduzindo, o espanhol em uma comédia e assim por diante. O Carlos falou em estereótipos, a gente está fugindo do futebol, mas nós vamos fechar o parênteses e vamos voltar. Eu casualmente falava ontem num grupo sobre isso. As culturas, elas têm dinâmica, elas não são eternas, elas não vivem para sempre. O italiano falar gesticulando, a Itália está tão miscigenada que isso vai com o tempo desaparecendo. É verdade. O francês falar sussurrando, a França está tão miscigenada que com o tempo essa cultura ela vai deixando de existir. Há uma dinâmica que vai alterando as culturas ao longo dos tempos. Tem uma informação, essa informação é importantíssima e forte do Soares, mas que ela vai tendo desdobramentos. Por exemplo, como disse o Oliveira, o Soares, a rescisão tem ali a cláusula, não vai para Juventus, não vai para Clube Grande, não sei o quê, ia para o Atlético de Madrid. Mas agora também não vai para o Atlético de Madrid. Então, sai Soares, que pode jogar no time da cadeia agora, e eu acho que vai voltar a pauta o Cavani, então. Pode abrir essa vaga que seria do Soares pro Cavani. O segundo o Grêmio tá na espera de fechar a janela europeia, o Cavani não acertar com ninguém para aí começar as tratativas mais efetivas para contratar. Pois é. Então são 2 uruguaios em pauta. Se dizem para mim assim, ó, na política e no futebol, vai passar uma vaca voando, eu vou lá pra janela ver. Vai marcar 11h30 o sinal já. Nós estamos com o nosso Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba. Tu tá com o Facebook aí, Ana? Podemos atender os nossos ouvintes? Claro, a gente atende nossos ouvintes, já convidando que você participe em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, sem esquecer também que o nosso WhatsApp está disponível para a sua participação em 51993887532. Quem manda aqui o seu bom dia é o Luiz, o Pedro, o Gilberto. Aqui onde vai passar o Grenal para Porto Alegre, na Rádio Guaíba, FM 101.3 ou AM 720. Aqui o Rock pede que a gente fale mais de futebol. O João Campos fala aqui na realidade, né, de Porto Velho, em Rondônia. O Leandro coloca aqui Bom Princípio, que tá ligadinho aqui na Guaíba. O Celso Ney, que está em Tramandaí, o pessoal de todo o Rio Grande do Sul. E aqui o pessoal cobrando que a gente fale mais do Grenal, como é que chegam os times para esse enfrentamento no Brasil. Eu acho que tudo é válido. Eu posso dar uma manchete para depois do intervalo. O pessoal que gosta que a gente fala, claro, a gente tem que falar do Grenal amanhã, mas a gente não pode brigar com a informação, turma. Se tem uma informação, Soares, que tá para ser preso, é um representante do futebol mundial. Vamos falar do Grenal, vamos falar, vai jogar, vou te furar agora, tá, Oliveira? Quer dizer, furar não, vou dar uma manchete na tua frente. Tá todo mundo liberado, o Grêmio vai jogar com todo mundo que tá no DM e o Inter também. Pronto. O Jeromel joga também? Depois a gente pode botar no papel quem vai pra... Vai jogar todo mundo. Sabe por quê? Porque se a tua manchete é essa, ela automaticamente anula a minha. Não. A minha... Vou refazer a minha manchete. Eu vou dizer, a minha era a seguinte, tá? Depois de muito tempo, depois de anos, o Inter chega para um Grenal como favorito contra o Grêmio, tá? Porém, se tu estás me dizendo que todos o DM vão jogar... Pega essa minha manchete e risca, não é mais assim. Fica com ela, vou refazer a manchete. Mas aí entra... Vou refazer. Vai jogar quase todo mundo. Pronto. Tem os expulsos do último Grenal que não podem, né? Expulso não pode jogar. Esses não Suspenso podem. não pode jogar. Ô Zé, mas eu imagino da seguinte forma. Se Kahneman e Jeromel têm 10% de condições de jogo, eles já estão melhores que uma possível zaga paralela. Rodrigues e Juan. Em campo. Pois é. Jeromel e Kahneman, 10% são melhores que Rodrigues e Juan. Eu não sei o Jeromel, mas o Kahneman deve jogar. O Thiago Matos manda dizer Domenic de Coco, Bastardos Inglórios, eu acho por conta da... Aqui o pessoal deu a dica, o Ivair de a gente colocar no Google Tradutor. Botar pra falar. O Kahneman deve jogar, o Jeromel sinceramente eu não sei, o PP deve jogar, embora quem cuida do Grêmio bastante é o Pfeiffer, e no Internacional o Thiago Galhardo vai jogar. E o Patrick acho que vai pro jogo também, não sei se começa no banco ou entre o titular. Se o Patrick não jogar, não começar como titular, quem começa é o D'Alessandro. O Carlos Cunha manda uma pergunta também pra ti, eu queria Cristiano. colocar essa pimenta no Inter aí. A pergunta do Carlos o Cavani também não precisa fazer a tal prova se decidir ir pra Itália, pra Juventus? Não faço a menor ideia, se fizer, não sei.
Não faço, não sei. Não, o Cavani pode ter passaporte comunitário, gente. É isso que a gente estava debatendo. Que nós não estamos entendendo por que o Suárez não tem. O Palermo, Exato. o Cavani já jogou no Palermo. Se tiver o passaporte, no não Napoli. precisa, mas enfim. Já jogou na Itália, né? No Palermo e no Napoli, o Soares não. Provavelmente domine a língua italiana, né? Que não é A muito porta difícil. de entrada do Cavani na Europa foi a Itália. Exatamente. Vá bene, vamos fazer um intervalo e em seguida a gente vai continuar em nome do Banco O Banrisul. Oliveira não deu D'Alessandro, manchete, que é né? brasileiro Não, agora, já deu. Falar em naturalização. O D'Alessandro é brasileiro. Ele disse que pela primeira vez o Inter chega como favorito para o Clássico nos últimos tempos. E nós vamos destrinchar isso daqui um pouquinho na volta. Em nome do Banco Banrisul, aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz a diferença. Banrisul anuncia o ganho do jogo, volta já. E que não sei quanto tempo ele fez uma demarcação no tempo, ele disse que o Inter entra como favorito nesse Clássico. Vamos falar sobre isso, Cristiano? Vamos. Eu acho que no que diz respeito a momento, embora o Inter até bem pouco tempo fosse líder do campeonato, mas perdeu a liderança do brasileiro, é o líder do seu grupo da Libertadores, mesmo com os tropeços recentes no Campeonato Brasileiro, aquele jogo lá ridículo contra o Goiás, e depois uma derrota até mais aceitável contra o Fortaleza, mesmo com esses tropeços eu vejo que o Inter chega num momento melhor. Porque do outro lado há um Grêmio que vive uma crise e que as demonstrações públicas dentro do Grêmio, no que diz respeito à entrevista coletiva, manifestações, são manifestações negacionistas. O Grêmio nega, o Grêmio não sabe, o Grêmio não admite que vive uma crise. E quando você, Ozialdo, vou falar de uma coisa que nós entendemos muito, especialmente eu, que é o sobrepeso, tá? Você só vai deixar de ficar gordo quando admitir que tá gordo, né? Se tu não admitir que tá gordo, continuar comendo que nem um cavalinho, vai continuar gordo. Com a crise é a mesma coisa. Tu só vai sair da crise quando admitir que tá em crise. Esse é de que tem culpa no cartório, mas vamos lá. Tu só vai sair da crise se tu admitir que tá em crise. Porque se tu não admitir, se tu não entender, se tu não aceitar que vive uma crise, tu não vai sair dela, tá? E me parece o caso do Grêmio. Essas notícias que surgem hoje, e o Silva já falou de algumas delas agora no primeiro bloco, de que o Kahneman vai pro Grenal, de que PP vai pro Grenal, o Jeromel talvez ainda não, é claro que são notícias que reforçam o Grêmio, isso é evidente. Agora, a pergunta que fica, em que situação física chegam esses jogadores? Porque a parte física justamente é uma das partes em que o Grêmio é mais criticado. O Grêmio acaba os seus jogos extenuado, tá? Então, é claro que isso pode ter uma importância. O Kahneman vinha jogando, se machucou e está voltando só agora, o PP da mesma forma. Então, a pergunta que fica é em qual situação, em qual circunstância voltam esses jogadores. É evidente que eles melhoram o Grêmio. O Grêmio fica melhor com o PP, o Grêmio fica melhor com o Kahneman, acho que isso aí é indiscutível. Mas eles estão voltando agora, eles estão voltando sem a condição física ideal para um jogo absolutamente importante. E aí, quando eu falo da crise, quando o momento não é bom, as coisas internamente também começam a um remar para cada lado. O Renato disse na coletiva de domingo que todas as informações do departamento médico seriam com ele. Que o departamento médico do Grêmio estava proibido de repassar qualquer informação publicamente. 2 dias depois vaza a informação, ou essas informações que nós estamos debatendo, dos jogadores liberados para jogar o Grenal. Então, quer dizer, tem sim o caso de puxar um para cada lado, e vejo que mesmo com esses reforços, o Cristiano Silva, depois de muito tempo, depois, 2 anos, 3 anos talvez, o Inter entra num Grenal como favorito. Levemente favorito, mas favorito para o jogo de amanhã. Ao contrário de outros momentos, o que eu vejo é o seguinte. Antigamente, o Kahneman tem só 60% de condições de jogo. Na preserva, porque agora se tem 50% vai pro jogo. Porque para o Grêmio vale muito, vale também pro Inter, evidentemente, mas para o Grêmio vale, além da classificação, da batalha pela classificação, vale também apaziguar a crise. Então, tendo mais de 50% e não chegando a 100%, vai pro jogo. Por isso, que não é, só para deixar claro, não é o que tem informação. Para mim, joga Kahneman, que ficou tratando aqui. O Jeromel, eu sinceramente não sei,
mas se ele tiver também a 60% vai pro jogo. O meio-campo que eu formei aqui, pra mim o time tem Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Pepe e Diego Souza. Não sei se é o que tu acha também, Oliveira, mas pra mim é esse o time. Repete, isso é importante. Não, eu acho que se todos eles tiverem condições, acho que é por aí, sim. É Vanderlei, Vitor Ferraz, Kahneman, Rodrigues ou Jeromel. Orihuela fora, é? Fora. E Cortez. Mas já jogou o Vitor Ferraz no final de semana agora? Como é que é? Jogou o Vitor Ferraz, ele falou no final de semana. Não, já jogou o Vitor Ferraz, o Orihuela já ficou no banco já. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Pepe e Diego Souza. 3 volantes. O Casinha mesmo fechada. quanto o Palmeiras. Qual lateral esquerdo tu colocou? Cortez. Colocasse o Cortez. Eu acho que dá pra colocar uma interrogação nessa esquerda aí, tá? Mas enfim, o resto do time eu não divirjo. Eu acho que se todos tiverem condições, é isso aí mesmo. E no Inter? O tripé de meio campo ele já usou contra o Palmeiras, né? Que já usou o Lucas Silva por dentro, o Darlan mesmo canhoto pela direita e o Matheus Henrique pela esquerda. Jean-Pierre Aliás, tá quando fora. sai o Lucas Silva, o Grêmio toma o gol, né? Não, o Jean-Pierre tá fora. Quer dizer, eu tô achando que tá fora. Eu tô achando que dos que do DM que tem condições de jogar, até onde é o Kahneman. Agora o Jean-Pierre tá fora. Dos lesionados aí tem no teu time o Kahneman e o PP, é isso? Kahneman, o PP e o Jeromel como uma dúvida. E o Everton tá fora totalmente, né? Esse não tem chance de jogar. Esse aí, eu acho que esse aí pra mim é desconfiança. Atenção, ouvintes, é desconfiança. Eu desconfio que o Everton está com Covid-19. Eu acho que faz sentido. Que é o jogador da Covid. Eu desconfio. Tá, agora, sabe por que Porque eu ele acho não ficou sequer relacionado no final de semana, né? Exatamente. Sabe por que eu acho que o Kahneman joga? Porque vai ser extremamente arriscado o Grêmio botar uma zaga com Rodrigues e Marcelo Oliveira no Clássico Grenal. Porque Paulo Miranda está suspenso e David Braz foi expulso contra a Católica. E tu colocar num Clássico Grenal uma zaga com Marcelo Oliveira e Rodrigues é extremamente arriscado. Por isso que eu acho que mesmo não estando 100%, o Kahneman vai pro jogo. Sem falar que o Rodrigues Eu acho que se o Kahneman né? conseguir caminhar, muito ele vai pressão. pro jogo. O Rodrigues, exatamente, Ana diz, o Rodrigues é o cara mais nervosão, seguro. Ele consegue fazer defesas significativas, mas nos lances mais fáceis, ele se perde. Daí tu fala assim, tu colocar num Grenal, que é ali no detalhe que se decide a partida, eu acho muito arriscado. E sem falar que tu dá uma sequência, assim, tem toda a questão de que o Jeromel e o Kahneman não perdem Grenal, daí tu já vem com aquele medo, com aquela experiência. Tu corre o risco de não ter o Jeromel já. Eu acho que tu exato. arranca o Jeromel com a interrogação. Tá fora. Agora, se tu tiver Kahneman e Jeromel, bom, aí maravilha pro Grêmio, enfim. E no Inter, Thiago Galhardo vai jogar e o Patrick, acho que pelo menos no banco ele fica. E se começar no banco, joga da Alessandro. O Inter, Lomba, Saravia, Cuesta que volta, Zé Gabriel e o Wendel. A defesa fechou, a defesa é sair. Musto, Lindoso, D'Alessandro, Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Aí eu já coloco algumas. É informação ou é... Não, o Galhardo joga. O Abel, pra mim, o Abel Hernandes joga também. Tá. E se o Patrick não jogar, joga o D'Alessandro. Com o que se tinha em relação ao Guerreiro e Thiago Galhardo, uma parceria aquele estilo. Eu imagino desse jeito. Eu queria colocar algumas pimentas nessa possível escalação do Inter aí, que são mais assim dúvidas ou possibilidades, Orestes. Eu acho que o Eduardo Cudê, eu acho que ele não repete o Musto e o Lindoso. Eu acho que é ou um ou outro, e aí me parece que o Lindoso sai na frente. O Praxedes volta ou o Praxedes tá naquele grupo de 3? O Praxedes volta, não, né? Ele o Praxedes cumpriu um jogo, voltou. Não, o Praxedes volta. Volta. O Nonato foi muito mal nesse último jogo. O Johnny tá no DM. Mas eu quero colocar uma outra interrogação aí, e a interrogação mesmo, porque eu não lembro do Eduardo Cudê ter testado isso que eu vou dizer. Mas como é um Grenal, uma situação atípica, eu não descarto que ele possa ao menos ter pensado. Que é ter o D'Alessandro como meia, e isso ele já fez. E o que eu não lembro dele ter testado é o Galhardo aberto na linha de 3. Aí seria assim, o Lindoso na primeira, a linha de 3 com Bosquilha, D'Alessandro e Galhardo, e os estrangeiros na frente, o Abel e o Leandro Fernandes.
Mas o que o Inter tem de melhor hoje, Agora é o seguinte, com respeito às divergências, o que o Inter tem de melhor hoje é Galhardo nas proximidades da área, na zona de finalização. Tirar ele dali de perto me parece seria distanciá-lo daquilo que ele pode de mais concreto fazer. Eu concordo, mas é que são muitos desfalques, né? Não joga Edenilson, não joga Patrick, e o Galhardo ele só rende ali perto da área porque a bola chega. E muito da bola chegar se deve a Edenilson e Patrick pelos lados. Como o Edenilson não vai jogar e o Patrick é dúvida, eu não sei se daqui a pouco o Eduardo Cudê não pode pensar nessa possibilidade. Eu até não faria, eu até deixaria na frente o Galhardo com o Abel. Mas eu iniciaria com o D'Alessandro no meio. É mais esse ponto que eu gostaria de abordar e levantar para debate. É ter o D'Alessandro como meia desde o início do jogo. Se todos esses jogadores voltarem e o Patrick também puder jogar, eu acho que aumenta a possibilidade da gente ter um Grenal de grande qualidade técnica. Você não acha que melhora o Grenal? Normalmente qualidade técnica não é o nosso forte. O nosso forte é a peleia, é a competitividade, é a briga. É que o emocional do jogador eu acho que impede às vezes a supremacia da técnica e da qualidade de jogo, porque é tão importante vencer um Grenal que eles acabam exagerando na parte física, e principalmente nos primeiros minutos a gente tem geralmente mais faltas e intensidade, que o árbitro é mais responsável por controlar a partida do que qualquer outra coisa. Acho que é difícil ver qualidade técnica, e a questão de usar o D'Alessandro como meia, tu não utiliza tanto ele na parte física, o que poupa ele para mais tempo de rendimento dentro do gramado. Colocar só no final para dar um pique e ficar correndo de um lado pro outro sem sentido, não aproveita o potencial total. Que é isso que o D'Alessandro faz, entra no final e fica bloqueando, girando. Aí que tá. E aí, só que aí, jogando como meia, que é essa ideia que eu tô levantando, né? Jogando como meia, tu terias o D'Alessandro em cima daqueles que pra mim hoje formam um ponto fraco do Grêmio, que são os volantes. Porque os volantes do Grêmio não se completam. Os volantes do Grêmio... Lembra aquele brinquedo antigo, que até há pouco tempo voltou a ser moda, peão? Tu jogava, o peão ficava girando. Os volantes do Grêmio fazem isso. Então, daqui a pouco tem um D'Alessandro, um cara mais rodado, um cara mais matreiro, que conhece o atalho, um cara que tem técnica, tem qualidade, que dificilmente é desarmado, um cara que cava falta, que consegue botar a experiência pra cima desses jogadores mais jovens, especialmente o Darlan. Olha, eu acharia pelo lado do Inter interessante ter o D'Alessandro nesse setor desgastado do Grêmio. E o Grêmio também, ele acaba perdendo muito a bola no meio de campo. Ele não consegue construir as jogadas. Talvez seja uma oportunidade para uma roubada de bola ali com o D'Alessandro, que pode levar e criar as jogadas para distribuição. Tem uma perdendo muito essas bolas. Assim, não tem criação. Naquele setor acontece, chega perto da área, dá um chutão de qualquer jeito. Eu tava resolvendo uma parada paralela e fiquei uns minutos fora do ar, mas já retomei, já peguei o fio da meada de vocês e tenho talvez uma opinião isolada em relação a esse pensamento, tá? Vou traduzir isso a partir da leitura do Cristiano Oliveira sobre o trabalho que tem que se fazer em cima dos volantes do Grêmio, tá? Eu acho que em cima dos volantes do Grêmio tu tem que jogar para cima deles intensidade. Tu tem que, se tu levar intensidade para eles, se tu entregar a intensidade para eles, eles vão bater cabeça, porque eles não têm como característica preencher o setor. Tu tem que preencher aquele setor. Nas últimas vezes que o D'Alessandro entrou, ele quebrou o ritmo. Tu tem que dar velocidade e intensidade. Ele quebrou o ritmo do Internacional. Tu não combate fogo com fogo. Se tu tem uma saída do meio de campo lenta, uma recomposição lenta, uma marcação lenta, tu tem um armador. Talvez a gente esteja trabalhando muito e tem que ter cuidado, porque um dos assuntos, Renato e D'Alessandro são os piores assuntos para se tratar, porque tu vai ser defenestrado de qualquer forma. São ídolos. Fala do cara, mas não fala do D'Alessandro. Mas o D'Alessandro hoje, ele quebra o ritmo. Eu vejo o D'Alessandro em uma situação só. Quando o Inter estiver ganhando para cadenciar o jogo. Eu posso me quebrar porque é um jogador diferente, óbvio. Daqui a pouco ele joga. Contra o América de Cali, ele entrou na ruim. Contra o América de Cali, ele entrou na ruim. Mas entrou do meio. Mas isso foi antes do período de. Não, é verdade. Foi agora no 4-3.
Ele Não, entrou foi na ruim agora, semana no 4x3. passada. No 4x3. Ele entrou na ruim, ele entrou, tava 3x3 e ele deu uma coisinha que é muito importante no futebol e na vida. Ele deu cérebro. É verdade. É verdade. Eu tava com outro jogo na cabeça, é verdade. No 4x3 agora. Ok, ele entrou e entrou bem. Só que também entrou contra um time que tava meio se voltando a atacar de qualquer forma. Tu comentou o jogo, sabe melhor que eu. Eu, pelo menos, tinha visto o América de Cali assim. Eu não tenho essa convicção de que o Grêmio, que a gente conhece muito bem, que é um time que sofre quando aceleram contra ele, eu não tenho a convicção que o D'Alessandro vai acelerar contra o Grêmio. Eu vou dizer um jogador que pra mim seria um jogador se ele tiver a cabeça no lugar, né, gente? Porque no outro ele enlouqueceu. Se tiver a cabeça no lugar, pra mim um jogador típico pra jogar um Grenal e partir pra cima é um jogador que a torcida não gosta, que é o Patrick. Só que o último Grenal também o cara enlouqueceu completamente, mas ele não sabe se joga. Eu sei. Mas ele é dúvida. Por isso que eu botei um asterisco. Porque... Se o Patrick tiver ok 100%, joga o Patrick e não joga D'Alessandro. E eu não sei pelo modo com que ele sentiu. Esse tipo de jogador eu acho que vai levar mais perigo. Vou dizer um jogador que eu acho que levaria perigo também, Bosquilha, que é um jogador que não, chuta. Tudo bem. Né? Mas você vai jogar. Sim, vai. Você vai jogar. O que eu levantei do D'Alessandro, eu acho que é interessante do D'Alessandro para cima desses volantes do Grêmio, que para mim não são grandes marcadores, não são, enfim, mas pegando o Inter especificamente. Quando é que o D'Alessandro foi titular do Inter recentemente? É verdade que no ataque, não no meio. Eu vou lembrar daquele jogo do Botafogo, no Rio de Janeiro, que o Inter foi muito bem. Porque ali o Eduardo Cudê entendeu o seguinte: não adianta eu ter o D'Alessandro para um jogo em que eu preciso de velocidade. Mas eu preciso ter o D'Alessandro para eu jogar contra times que vão atuar em bloco baixo. Nos Grenais desse ano, em pelo menos 3 dos 4, o Grêmio jogou em bloco baixo. O Grêmio se retraiu. O Grêmio voltou e Grêmio tentou partir em contra-ataque. E eu tô imaginando essa fotografia, esse cenário pro Grenal de amanhã. Então, contra um time que vai se fechar, que vai estar mais retraído, não tem torcida, mas o Grenal no Beira-Rio, manda do Inter. Eu tô imaginando um Grêmio retraído e o Inter tendo de tomar a iniciativa e buscar o jogo. E aí, para um time que precisa ter iniciativa e precisa pensar, aí me parece que o D'Alessandro tem que ir pro jogo. O Grêmio quando se retrai, o Grêmio se retrai mal pra caramba. Eu também é outra teoria que eu tô, tá? O Grêmio, quando joga com bloco baixo, ele também inaugura a modalidade do bloco baixo dando espaço. É ao contrário, por exemplo, eu comentei Inter e Goiás. O Goiás perde um cara com 1 minuto e meio e aí fica 11 contra 10 o tempo todo, na linha 10 contra 9. Aquilo é um bloco baixo com uma linha de 5, depois uma linha de 4, né? Ou uma linha de 3 com o Rafael Moura na frente, tentando só dar um bote em volante. O Grêmio não sabe fazer isso. Esse bloco baixo que vocês estão falando é a famosa retranca e vai por uma bola. Sim. É o Botafogo contra o Atlético Mineiro. Botafogo contra o Atlético Mineiro? Sim, que o Botafogo ganhou 2x0 e deu 2 chute a gol. Eu não vi o jogo, não tem como dizer. É Inter e Atlético Mineiro. Inter e Goiás. O Inter ganhou de 1x0. É Inter e Goiás. Mas pra mim isso aí é retranca e sai no contra. Mas o Grêmio não sabe fazer isso. É o Grenal do Beira-Rio, que o Grêmio venceu por 1x0. Primeiro tempo, o Inter ficou com a bola, o Grêmio ficou retraído partindo em contra-ataque. Mas eu não vejo o Grêmio com uma retranca tão sólida quanto outros. É sério. Eu vejo o Grêmio com uma retranca, entre aspas, com uma postura mais defensiva, dando espaço também. A diferença que eu vejo do Grêmio... Sendo bem honesto assim, tá? O Grêmio dá espaço, Cristiano, só pra complementar. O Grêmio dá espaço sempre. Sempre. Não, tudo bem. Mas a diferença é que o Grêmio dá espaço, mas tem qualidade pra sair jogando. Não. Esses adversários que a gente citou, Goiás e tal, esses aí não tem. Em tese o Grêmio tem. O Grêmio não tem tido qualidade pra sair jogando. Opa, acho que o PP tem qualidade pra sair jogando. Não. Isso é o jogador. Eu tô falando em termos coletivos. O Alisson tá jogando todos os jogos e não tem qualidade pra sair jogando. É isso que eu discuto. O Grêmio não tá tendo qualidade pra sair jogando. O Grêmio pega. Não é nem qualidade. Qualidade é uma outra coisa. Não tem nem velocidade pra sair jogando, tá? E tem outra. Vou pegar o Inter agora. Vou te dar um exemplo. O Grêmio, pra sair jogando em contra-ataque, inaugura a modalidade do contra-ataque que pisa na bola. E o Inter não tem mais a intensidade de outros jogos, de ir pra cima e vai amassando. Também é verdade. O Inter contra o Fortaleza, ele administrou. O Inter tá administrando. Não sei se tá faltando perna, desgaste de viagem.
Enfim, mas o Inter não tem mais aquela de marcar em cima, de roubar a bola na pressão. O Inter vem administrando. Pra mim, o cara, Orestes, que vai jogar, que vai fazer posicionamento pra jogar em cima, lendo os dois jogos, jogar em cima dos volantes, tá? Sim, em cima dos volantes, recuando um pouquinho pra poder desorganizar esses caras, e eles são facilmente desorganizados no esquema do Renato. Isso aí não é jogador, cara, isso é o treinador, tá? Tudo treinador, tá? Pra mim, o Thiago Galhardo com o Abel é uma dupla que preenche todos os ingredientes necessários para mexer com a defesa do Grêmio. Parece. Eu quero fazer uma pergunta para ti mesmo. O Grêmio tem qualidade quando joga o Jean-Pierre, é isso? Aumenta o patamar, para mim aumenta. Deixa eu fazer uma pergunta antes do intervalo, pode ser? Me permite, meu apresentador? Sim, por favor. Porque eu gosto assim do português, claro, eu quero saber se nós todos estamos num ponto de convergência ou não. O que todos nós estamos dizendo aqui, me respondam para ver se eu estou certo ou errado. O que todos nós estamos dizendo aqui é que o Inter tem mais técnico que o Grêmio. É isso? De minha parte, sim. Bem, a gente vai fazer então o intervalo. E de minha parte, sim, que eu concordo contigo. O Inter vai ser o time para atacar e o Grêmio se defender. Já vamos chegando próximos ao meio-dia. Vem aí a Fernanda Bagatini. Quero que todos respondam depois, hein? Para a edição. Ô, Oliveira, desculpa, nós estávamos aqui no... Qual é a pergunta? Tem uma notícia correndo e a gente estava verificando. Qual é a pergunta? Eu só queria saber se todos nós estávamos em ponto de convergência. O que nós todos estamos concluindo aqui no programa é que o Inter tem mais técnico que o Grêmio. É isso? Eu acho... Bom, vou responder depois do intervalo. Já voltamos. Canto da sala, no lugar da refeição, nos acompanhando. Bom almoço mesmo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos com o Ganhão do Jogo aqui pela Rádio Guaíba para o Banco Banrisul, que dá o seguinte recado para quem está ligado conosco. Aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Banrisul, a nossa parceria faz a diferença. As informações da previsão do tempo, já começou a primavera, 10h31 da manhã, começou a primavera. Sempre as informações para Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site Ponto dos Cafés. Bem, um abraço para dona Vera, mãe do Adriano lá, dona Vera Schroeder tá na escuta lá do Cleiton também. Falou em primavera, lembrei da dona Vera, que é Guaibeira e Colorado. Eu saí da tela, Ana, me ajuda, busca pra mim de novo aquela informação. O Magno quer dizer alguma coisa, fala, Magno. Não, antes de qualquer coisa e do questionamento que o Oliveira deixou sobre Renato Cudê, eu tenho algo mais importante. Estou assando neste momento em meu forno uma carne e ela está com um cheiro um tanto estranho. Eu paro ou continuo assando? Depende do tempero, olha, né? tia, que é cheiro de podre ou é cheiro de queimado? Que cheiro estranho de quê? De alguma coisa prestes a explodir? Não, é o cheiro da primeira opção do Cristiano Silva. Então para. Vai dar piriri, pelo amor de Deus. Para que vai deixar a família toda mal. Temos uma informação que é o seguinte, alguns ouvintes estavam nos mandando aqui se a gente não ia falar sobre isso. Aí nós fomos checar, a Ana encontrou para nós aqui. O Ministério da Saúde aprova estudo da Confederação Brasileira de Futebol para volta de 30% de público no Campeonato Brasileiro. A exigência que cada município, exigência que cada município ou estado adote a sua política sanitária e um protocolo nos estádios. Então o Ministério da Saúde, o Ministério da União está autorizando a volta do público a partir de outubro para os estádios nos jogos do Campeonato Brasileiro. A notícia diz o seguinte: o Ministério da Saúde aprovou o estudo enviado pela CBF para a volta de até 30% de públicos nos estádios brasileiros nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Somente da Série A, a partir de outubro. E aí tem aqui uma matéria do jornal O Globo do Rio e diz o seguinte: segundo a reportagem apurou, a entidade já recebeu o aval do órgão através de um ofício do ministro Eduardo Pazuello, que endereçou um documento ao presidente da CBF, Rogério Caboclo. Então, o ministro da Saúde já autorizou o presidente da CBF a estudar a viabilidade da implantação de um protocolo e, observando o protocolo, poderemos ter a volta do público nos Jogos do Brasileiro a partir de outubro. 30% capacidade de cada estádio. Cada estádio. Muito bem. Eu acho que isso aí é interessante. Eu só quero
Vamos debater isso aí, permita. Eu só quero responder a pergunta feita pelo Oliveira por uma questão de cortesia também com o colega que perguntou quem é mais técnico, se é Renato ou Cudê. Eu não vou pipocar, Oliveira, eu acho o Renato mais técnico. Eu respondi já. Eu acho o Cudê mais técnico. Orestes? Eu respondo assim, ó. Não fica em cima do muro, meu padrinho. No momento o Cudê é melhor que o Renato. Tá mais perdeu três num confronto direto de 4 e empatou uma? Não, é opinião minha. É o seguinte, Toma! Viu, te meteu com o Orestes, ele tá em quarentena, já tá meio amuado. Desculpa por querer debater num programa de debate. Agora ele sentiu Quando eu digo que é o monólogo fragmentado, ninguém acredita. Magno. É o seguinte, ó. No momento o Cudê pra mim, é melhor, tá mais focado. O Renato tá bem desfocado das coisas que estão acontecendo no Grêmio, tá jogando melhor no Internacional do que o Grêmio. No momento, o Cudê tá melhor que o Renato, sem dúvida, pra mim. Magno. Eu vou por essa linha do Orestes. O Renato é melhor, o Cudê está melhor. Concordo, acho que é a definição perfeita. Que o Renato é melhor, mas o Cudê está melhor. É mais técnico, mas no momento o Cudê é melhor. Nós temos uma discussão Talvez Eu quero saber... Isso aí, essa resposta tua e do Magno é um muro sem tamanho. Eu quero saber... Assim, talvez tu agrada gregos e troianos. Não, porque talvez o Cudê não tenha tanto entrosamento com o próprio... A resposta foi dada, Ana. Quero saber o Renato é mais técnico. A do próprio Oliveira. Pode ser que amanhã seja o Cudê. Ganhe título, seja considerado melhor. Eu tenho necessidade de fazer uma diferenciação. A primeira das diferenças básicas, que são premissas, nós estamos comparando coisas desiguais. Nós temos um treinador da escola contemporânea e temos um treinador de uma escola mais conservadora, mais tradicional, mais antiga. Zé, eu vou entrar na tua fala aí, me desculpa, tá? Isso aí não são escolas. Desculpa, não são escolas, isso aí são criações, categorizações arbitrárias, aleatórias, em que a gente vai jogando um para um lado, outro para outro. Eu não vejo nada, eu não vejo o Renato como o Renato tem como característica ser conservador e o Cudê tem como característica, o Cudê é conservador também, tá? Sabe o que eu vou te dizer onde que o Cudê é conservador? Quando que tu viu uma vírgula de mudança de esquema no Cudê? Isso não é ser conservador? Não estamos confundindo conservadorismo com teimosia? Não, conservadorismo. São semelhantes? Conservadorismo. Eu conservo aquilo que é a minha convicção. O Cudê, ele é conservador no sistema dele. Outra coisa, no futebol, ser conservador não é um problema. Estamos diante de uma segunda divergência. O Carlos considera que os dois são conservadores e equipara eles. Eu noto claramente... Eu acho que qualquer cara pode ser equiparado dentro do mundo do treinador de futebol. Pode equiparar, pode fazer a pergunta quem é melhor, Pepe Guardiola ou o Ricardo Colbachini. Pode, são coisas iguais. Tu dizer que não tem como comparar o Renato com o Cudê, pra mim, por quê? A gente compara coisas mais diferentes do que isso. A gente diz qual é o maior jogador de todos os tempos, a gente está comparando goleiro com centroavante. Treinador é treinador. Eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem suas características diferentes. Bom, aí sim, dentro das características a gente vai pesar. E talvez não seja melhor ou pior, entrei na fala até para me alongar, né? Eu acho que de fato seja o seguinte, ó, onde tu observa mais repertório, criação, invenção, onde tu observa mais dedo do treinador, eu acho que o Cudê tem alguns erros, tá, nisso. Mas eu acho que aí a gente tá contaminado como observador o que esperar do trabalho, porque talvez a gente tivesse mais conhecimento ou o Cudê tivesse mais tempo no comando do Internacional, a gente já encontrasse melhor o pensamento que ele tem de jogo e as maneiras e recursos que ele oferece. O Renato é bastante limitado nesse aspecto, acho que isso é um dos principais problemas que vejo até ameaçando ele no posto de técnico do Grêmio. Então tu já deu tua resposta aí, sem querer tu já deu tua resposta. Mesmo inconsciente. Qual que a gente. Que o Cudê é melhor que o Renato. De forma muito inconsciente. Pelo contrário, porque eu já sei o que esperar do Renato, eu não sei o que esperar do Cudê. Não, a gente sabe, o Cudê tem carreira anterior também. Sim, mas eu vejo no comando do Internacional, porque ele não vem apresentando exatamente o que ele fazia nos outros clubes que ele passou. Tanto porque ele não tem as peças necessárias, tanto que se cobrava disso. Essa consistência do currículo que ele apresentava, chegou no Internacional, teve que fazer diferente, porque não tinha as peças. A pergunta do Oliveira não estabelece recorte. A pergunta do Oliveira é simples, quem é mais técnico, Cudê ou Renato?
Aí eu respondi, eu acho que o Renato é mais técnico, mas no momento o Cudê tá melhor posicionado, tem mais recursos, a gente não conhece tanto. Mas a tua base pelo que o Renato fez no Grêmio e versus o Cudê fez no Inter. E a base é o que o Cudê te entrega, o que tu olha no Cudê, o que tu olha no Renato. Inclusive pegando os anos anteriores. Eu acho que o maior mérito do Renato, eu não estou dizendo que o Renato é mau treinador, pelo contrário, tá? Eu acho que o maior mérito do Renato é preservar o modelo e conseguir, dentro desse modelo, sustentar um trabalho por 2 anos, com grandes títulos e com muita participação dele, Renato. Veja bem, preservar um modelo por 2 anos, porque de 2 anos pra cá não é mais o mesmo modelo. Aí tem a transição, que não é agora, eles mentiram pra gente, tá? Os dois, na sexta-feira, mentiram pra gente. Renato e o Renato e o presidente Romildo mentiram pra gente, ou eles não identificaram, enfim, ou não conseguem enxergar. Pode ser, várias coisas. A transição que aconteceu é uma transição que evidencia, Ana, a falta de repertório do Renato. E aí sim, eu vejo um treinador que chega e que, com uma convicção e com uma explicação sobre tudo, consegue entregar hoje, em termos táticos, muito mais do que o treinador do Grêmio, que mesmo no ano passado não entregava, e se não fosse o melhor jogador no estado do Rio Grande do Sul nos últimos tempos, que atuava pelo Grêmio e está no Benfica, chamado Everton Cebolinha, a gente teria visto isso com mais clareza. O Carlos, oportunamente, do ponto de vista da tese dele... escutar do Oliveira o que ele... Eu não consegui concluir, ele disse que ele me... Perdão, eu precisava do adendo para contrariar a tese da escola. Magoadinho quando os caras entram na tua respiração. Não, ao contrário, eu ouvi e achei muito interessante a fala do Carlos. E entra na respiração dele também. Mas ele fez um raciocínio tendente a cooptar... adeptos da tese dele. Ele tem convicção que o Cudê é mais técnico que o Renato, e ele não se permitiu que alguém dissesse: eu não tenho essa convicção, eu não tenho essa certeza, e vou tentar discorrer por que eu não tenho essa certeza. A gente vai lembrar do Cudê dando um banho de bola no Grêmio do Roger, mas o que a gente sempre ouve falar no Cudê? Que ele é o treinador do jogo de compactação, do jogo intenso, de velocidade, com um posicionamento mais adiantado. Ele faz o resultado, recua o time e explora o espaço deixado pelo adversário para ampliar a vantagem. Diferente o Renato atual, ele posta o Grêmio sem a bola, deixando o adversário jogar, para tentar jogar só reagindo. Então tem uma diferença clara entre os dois. Mas ele faz porque ele não consegue, não por estratégia, Zé. Exato, o Grêmio não reage, Zé. O que tem de diferente aí? O Renato, essa é uma postura mais conservadora, bem à moda antiga. Eu lembro do Inter de Santa Maria com 8 atrás do meio campo, jogando contra o Inter no Beira-Rio, só esperando e reagindo, mas nunca reagiu. O Grêmio se posta desse jeito que tu falou, Zé, eu concordo, mas não por estratégia, porque não consegue. O Grêmio deixa o adversário jogar, não é porque o Grêmio quer trocar golpes com o adversário e ir para um jogo de trocação. Não. O Grêmio deixa o adversário jogar porque o Grêmio não consegue marcar. Lá em janeiro, o Inter contratou o Cudê, na verdade, em outubro, né? Mas, enfim, demorou para anunciar, tinha um acordo lá e anunciou só em dezembro. Em dezembro eu disse que depois de muito tempo o Inter começaria um ano com um técnico melhor do que o Grêmio. Bom, foi assim, foi uma avalanche pra cima de mim, né? Porque tu falou por causa do Racing, porque não sei o que, tá bem. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu mantenho essa opinião. E eu quero só trocar uma palavra que Renato e Romildo usaram na sexta, que nós repercutimos, que é transição. Deixa eu trocar transição por queda. Porque... E eu nem vou pegar o Grêmio em 16, porque vai entrar aquele debate, legado do Roger, não legado do Roger. Eu não quero pegar o Roger para debate, quero pegar Renato e Cudê. Se pegar o Grêmio de 2017 e comparar com 18, o de 18 jogava menos que 17. Se pegar o Grêmio de 19 e comparar com 18, 19 jogava menos que 18, que por sua vez jogou menos que 17. Se pegar o Grêmio de 2020 e comparar com 19, tá jogando menos. Ou seja, o Grêmio de 2020, joga menos do que o Grêmio de 19, que por sua vez joga menos que o de 18, que por sua vez jogou menos que o de 17. Então troca a transição e coloca queda. O Grêmio vem em uma queda há 4 anos. Só que o nível do Grêmio lá em 17 era tão alto, mas tão alto, campeão da Libertadores, que mesmo caindo ano após ano, o Grêmio não está numa situação assim,
ao menos por enquanto, pode ficar desesperadora. Mas a queda, para mim, ela é evidente. Ao contrário do Inter, que veio de uma segunda divisão e que foi aos poucos subindo devagarinho, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, meio aos trancos e barrancos, sem saber como, mas chegando a uma final de Copa do Brasil. E esse ano, depois de muito tempo, tendo na Casa Mata um técnico propositivo. Então, para mim, se pegar time por time, analisar individualmente, colocar só o númerozinho da qualidade, se colocar no videogame, jogador por jogador, para mim, no geral, os do Grêmio são melhores. Agora, por que é que isso reflete na tabela de classificação da Libertadores, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? Para mim, a resposta é a Casa Mata. Eu acho que depois de muito tempo, o Inter tem um técnico melhor que o do Grêmio. Mas aí tem uma Isso distinção, Carlos, que é assim, ó. Uma coisa é alguém estar fazendo o melhor trabalho que o outro. Outra coisa é ser melhor que o outro. O São Paulo, que faz grandes trabalhos no Brasil atual, já foi assim no Santos e está fazendo bom trabalho agora no Atlético. Ele foi muito mal na seleção argentina. Então a gente não pode chegar à conclusão... Não, mas tu vai pegar recorte aí é complicado. Não, mas não é recorte. Exatamente por isso que eu estou te dizendo que eu tenho dúvida em relação ao Renato. Então deixa eu ir o Renato está 4 anos do Grêmio. Deixa eu te dar uma questão. O Cudê foi o treinador que eu mais vi. Olha, na década, um time dá um nó no outro e o outro ficar sufocado, que foi com o Rosário Central. A gente tem, talvez a nossa tendência de achar o Renato é pela proximidade de ter visto muito mais o Renato do que o Cudê. Tem isso também, o nosso olhar. Aí não é o nosso pensamento que é contaminado, é o nosso olhar que está contaminado, o nosso olhar que está viciado, que está acostumado a ver uma coisa e a não ver outras coisas. Entendeu? Esse lance do estar e ser eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que dá para fazer comparações gerais. Dá para fazer grandes comparações. Eu vou citar, por exemplo, o Tite, tá? Mas o estar e o ser é da existência humana, Carlos. Eu sei, Sartre, eu sei, tá. Eu sei bem. Mas vou pegar o Tite como exemplo. O Tite foi super contestado na Copa do Mundo. Foi contestado por várias pessoas, entre elas eu, por mudança de como é que é o nome? Pensamento, por mudança de filosofia, por mudança de modelo, que é a palavra moda, né? Modelo de jogo, que ele começou numa eliminatória e foi para uma Copa do Mundo, mas ele não deixa de ser um treinador super bom, um grande treinador com uma grande trajetória, com uma grande carreira. O estar talvez seja só uma questão de momento, mas eu acho que esse estar do Renato é aquilo que o Oliveira falou. E o estar também pode ser uma coisa diferente para cima, tá? O Renato nunca deu a nós uma real explicação tática do funcionamento de suas equipes. Nunca. Já deu alguma vez? Não. Mas ganhou título. Sim, ganha título quando se tem um modelo muito bem feito, produzido e que ele é participante. Mas esse não é o melhor do Renato, Carlos. O melhor do Renato é uma característica nata dele ser a liderança de grupo. Ok, isso vai te ajudar no aspecto mental. O treinador tem outros aspectos para lidar. Não adianta eu entrar na tua cabeça e tu se tornar o melhor jogador possível se os teus 10 companheiros, que também estão mentalizados bem, eles não conseguem se distribuir bem em campo. Se tu for ver o jogo do Grêmio, ele depende muito do Maicon, sempre dependeu do Luan, da estabilidade defensiva de Jeromel Kahneman e depois do Everton Cebolinha. Ele depende da qualidade do jogador. Então tu tá me dando razão. Qualquer sistema depende da qualidade de... Não de forma exclusiva. Não, nisso tu tem razão, até tu tá me fazendo, tô te ouvindo, tu tá me fazendo lembrar a entrevista que fizemos hoje pela manhã com o Dr. Mohamed Pahini, que é o CEO do Moinhos de Vento. Ele estava dizendo, porque existe agora no âmbito dos grandes hospitais do Brasil, uma disputa pelo passe de grandes médicos. E eu disse, o modelo do futebol chegou nos hospitais, e ele disse, mas não adianta ter um craque se tu não tiver bons processos de gestão, boa organização, boa estrutura. E aí ele falou até plano de prevenção de incêndio. Isso tem efeito na eficiência de um grande hospital. Então, num grande time, também
Não adianta tu ter um grande craque se tu não tiver um grande trabalho bem organizado, bem planejado, bem executado, bom treino, boa preparação física, boa nutricionista, boa estrutura de trabalho e alguém com inteligência para montar o time em campo. Perfeito, concordo. Eu acho que nem todos os que ganham são melhores daqueles que perdem, tá? Eu acho que tu pode fazer um grande trabalho e não ser campeão eventualmente. Pode acontecer. Acontece várias vezes. Rinos Michels. Não, esse não, mas enfim. Rinos Michels, sim. Agora há pouco o Guimarães citou que o Eduardo Cudê com o Rosário Central deu um nó no Grêmio do Roger, é verdade. Aquele Central era um grande time, não foi campeão, tá? Tem diversos outros exemplos, tá? Mas enfim, não vamos aqui ficar voltando ao passado, quero propor o presente, o Grenal de amanhã. Quando se analisa jogador por jogador, e análise, é subjetivo, se pegar o Grêmio ideal, o Grêmio com o Jean-Pierre, o Inter, enfim, com todos à disposição, o Inter com o Guerreiro, o Grêmio com o Jean-Pierre, particularmente, eu vou colocar naquelas seleções que a gente faz, que eu acho que saem do nada para lugar nenhum, mas enfim, analisando 1 a 1 do goleiro ao centroavante, eu vou colocar mais jogadores do Grêmio do que do Inter nessa seleção. Só que aí eu olho a tabela do Campeonato Brasileiro e eu vejo o Inter em segundo lugar e o Grêmio em 10º, não sei o quê, 12º, 13º, lá sei eu. Eu olho a classificação da Libertadores, os dois estão no mesmo grupo, eu vejo o Inter acima do Grêmio. Então tem alguma coisa aí. Ou a opinião jogador por jogador tá errada, e eu acho que não, porque eu não acho que o Moisés, por exemplo, seja melhor que o Bruno Cortez, eu não acho que o Cuesta seja melhor do que o Kahneman, embora alguns divirjam, eu não acho que o Zé Gabriel é melhor que o Jeromel, tá? Ou é porque tem trabalho muito forte de casa-mata. E aí, claro, que falar do Renato, o gremista isso, o gremista aquilo, tudo bem, eu entendo. O Renato é um trabalho longo no Grêmio, o Renato já teve momentos extraordinários no Grêmio. Eu mesmo disse que o 2016 e o 2017 o Renato foi estupendo no Grêmio. Só que do segundo semestre de 18 para cá, é de médio para baixo. E eu não posso, na hora de fazer a comparação, querer pegar o Cudê de agora e comparar com o Renato de 17. Eu tenho que pegar os dois de agora. E aí eu vejo o Cudê acima do Renato, mesmo que no confronto direto tenha dado o Renato. Aí foi a questão mental. Ali e duas questões, né? Os grenais foram disputados com o Everton, tá? Nós não podemos nos esquecer disso. E aí ameniza um pouco até a vida do Renato, tá? Não, foi o melhor em campo do último Grenal. Em campo do último Grenal, nota 9. Na minha cotação, nota 9, que é uma excelente nota. É a segunda melhor, só depois do 9,5. Nesse último Grenal, tá? A gente não pode se esquecer do Everton, cara. Só ameniza um pouco a vida do Renato, tá? Ameniza e também dá uma outra problemática. Como que ameniza? Pô, o cara perdeu um jogador de seleção. E vamos combinar, era o único jogador de seleção, tá? O Matheus Henrique uma vez foi chamado pelo Tite, não é esse jogador de seleção. O Matheus Henrique, na fila do pão, vai comprar um pão mais frio do que o do Bruno Guimarães, do que o do Gerson, do que do Fabinho, do que do monte de gente, tá? O Everton não. O Everton Arthur, anda numa bronca com o Arthur, mas deixa assim. Mas o Arthur mesmo em bronca, ele é muito melhor que o Matheus. Não, ele é melhor. O Everton... E aí vem uma outra situação também, Carlos, que você utilizou aí dos desfalques que podem amenizar alguma situação pro Renato. Mas quantas vezes ao longo dessas 5 temporadas que o Renato está à frente do Grêmio, o Tricolor não jogou também com desfalques, jogou sem atletas importantes e venceu jogando bem? Não, o Everton... Várias vezes. Efeito Everton, Magno, ele é fundamental. Sem Everton, o Everton era... partidas do Grêmio, sem Everton jogou bem, ganhou. O Everton era 40% do time, cara. No mínimo, a coisa tava tão ruim, ele pegava a bola e parecia disputar outro esporte, ele entortava os laterais, ele entortava zagueiro, ele sabia concluir, ele dava jogo. Isso que o atacante tem que ser perigoso. O atacante quando pega a bola... Quem é que deu aquele cruzamento pro gol do Diego Souza no Grenal do Beira-Rio? Everton, escoradinha, Diego Souza. Foi o Everton. É isso. E o Everton... Ele achava a solução. Atacante tem que ser perigoso, não tem que ser esses loucos que agora inventaram essa moda de pisar na bola na hora de contra-atacar, né? Atacante tem que ser perigoso. O Everton era perigoso o tempo todo. Isso faz muita diferença. E a outra diferença, possivelmente, seja a questão mental. Sim, isso aí também faz parte do Cudê. Agora a gente vai ver quarta-feira sem o Everton
e com uma questão mental, sei lá, não sei como é que vai entrar em campo. Estava pensando aqui das semelhanças entre Renato e Kudê, e a maior das semelhanças entre eles é a teimosia. Se a gente pega o Renato, a gente lembra da insistência com o André, a insistência com o Thiago Neves, a insistência com o Bressan e com outros. Se a gente olha para o Kudê, a gente vê a insistência dele com o Musto no time titular, a insistência dele com o Moledo no time reserva, a insistência de uma ideia de jogo que começa pelos zagueiros, até mesmo quando isso muitas vezes coloca o time em risco ou desequilibra o time porque gera insegurança no meio campo a partir de uma defesa mais fragilizada e cria um problema defensivo de bola aérea. O Inter ao longo desse ano tem tido problemas na bola aérea defensiva e isso está baseado nessa defesa do Inter, que apesar de tudo isso ainda assim é eficiente por conta do todo do trabalho do Kudê, mas tem semelhanças entre ele e o Renato, e a gente vai ver e olhar os times, tem muito mais diferenças do que semelhanças. Eu acho a teimosia do ser humano, Zé. A teimosia não é de Kudê, a teimosia do ser humano. Né, o ser humano é teimoso. A gente só percebe essas teimosias porque eles são os técnicos. Eu acho a defesa... Se fosse o Zé Aldo Pinheiro, técnico do Inter, e eu, técnico do Grêmio, nós também teríamos teimosia. Claro. Isso é natural, isso é do ser humano. Eu acho a defesa do Grêmio 90 vezes melhor que a defesa do Inter. O miolo de zaga. Aí que tá, eu vou fazer um complemento. Eu acho a defesa do Grêmio 90 vezes melhor que a defesa do Inter. Mas não era o ano passado com o Moledo. Mas deixa eu complementar, bruxo. Sim, não é que eu tô com a Rafa do Ativo na lista. Tá, Rafinha, meu amor, segura um minutinho. Eu acho a defesa do Grêmio 30 vezes melhor que a defesa do Inter. Eu acho a defesa do Inter 30 vezes mais bem protegida que a defesa do Grêmio. Essa é a questão. Diferencia sistema, né? Óbvio. Bem, Rafa, nos dá um recado do Ativo, que tá todo mundo te ouvindo agora. Da Ana te ajudar, só para não esquecer daquele assunto que levantou 30% de público nos estádios no Campeonato Brasileiro. Isso aí é interessante a gente debater, que isso pode mudar muita coisa. Vamos pedir pro ministro Pazuello nos mandar uma cópia pra gente saber se a imprensa tá liberada, tá dentro dos 30%. Bom, deve estar. Né? Que é o mínimo, né? Deve estar. Se tá liberando pro público... Agora a minha dúvida é, o ministro libera, os estados podem liberar ou canetar dizendo que não quer? O Supremo disse que são os estados que decidem as políticas locais, né? E tanto que o Rio Grande do Sul tem as suas próprias... E o estado passa pro município ou não? Sim. O município se submete ao estado. Ah, bom. Mas esse lance da cogestão, mesmo assim? Sim, mas isso o Eduardo Leite disse, não, como aqui a dupla Grenal representa a Série A, quem decide é o prefeito. Os municípios não podem flexibilizar, eles podem tornar mais severa a determinação do protocolo. É isso que o Ministério Público fixou como uma regra nessa questão de combate. Ou seja, eles não podem aumentar para 50%, mas podem deixar em zero. Sim. Ou 15%, Ou 15, ou 1, ou 5. Vão atender alguns recados de ouvintes com a Ana, que está acompanhando o Facebook, e depois atendo aqui também o WhatsApp e a gente vai pro intervalo. Aqui quem participa conosco é o Jorge Oliveira, mandando um abraço para todos nós, que é guaibeiro desde pequenininho. A Vera Marina também participa. O Carlos Alberto fala, teremos um Grenal de um técnico que teve algumas vitórias por sorte contra um revolucionário argentino, um mestre tático que nunca foi visto neste país, será um massacre. Já o Roberto Machado discorda, dizendo que grande técnico que não chegou à final do Gauchão. O Luiz Tadeu fala aqui e questiona a nossa reportagem se já temos alguma atualização a respeito do GPR, da venda para o Palmeiras. O Ricardo Oliveira fala que parece que está proibido achar que Renato é melhor que o Kudê. O Luzar venceu a Libertadores da América. O Marcelo fala aqui que o Renato foi falar que eles nunca chutaram uma bola, né? Que é a questão daquela brincadeira que o pessoal falou que depois da colocarem a manta no Renato, as coisas começaram a desandar. O Sadi Antônio coloca aqui, o Renato pegou um time montado pelo Roger, agora tiram as peças dele, ele não se acha mais. E é claro, você continua participando em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Eu não sei qual é a idade que tem o querido ouvinte que disse, mas como é que um vai ser melhor se nem chegou na final do Gauchão? Mas eu quero, e agora é uma informação, tá na história, que um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, um dos maiores técnicos do Rio Grande do Sul, nunca ganhou o Campeonato Gaúcho, que é o senhor Enio Vargas de Andrade. Foi campeão brasileiro com Grêmio, com Inter e nunca ganhou Campeonato Gaúcho. Foi campeão com Cruzeiro. E em contrapartida do outro que se manifestou ali, Silva, que o melhor é quem ganha Libertadores, então o Celso Roth é maior do que os outros, é isso? Celso Roth ganhou Libertadores em 2010. O Carlos do Balneário. Eu não posso conceber o Celso Roth acima do Enio Andrade. E esse pensamento premia isso.
O Carlos do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, está nos ouvindo e ele sugere um critério. Ele diz assim: perguntas simples que ajudam a responder. Perguntas simples. O plantel do Grêmio é melhor que o do Inter? Na minha opinião, é. E a pergunta: quem está conseguindo tirar melhor do seu plantel? Cudê ou Renato? Eu vou responder então. Eu não acho o plantel do Grêmio melhor que o do Inter. Mas também não acho o plantel do Inter tão melhor que o do Grêmio. Todos à disposição? Com todos à disposição. Eu acho o plantel do Grêmio bem melhor que o plantel do Inter. Bem superior. O Inter ganha na lateral direita. Essa diferença era maior quando tinha o Cebolinha, mas agora não sei. Não, tem sim. Tem sim, ganha na lateral direita. No Thiago Galhardo. E aí? É bem interessante. Ganha na lateral direita, no Thiago Galhardo, no Guerreiro, com todos à disposição. Não, ganha no Guerreiro, no Guerreiro. Verdade. Acho que ganha no Bosquilha. Eu vou dizer um negócio pra vocês, vão apanhar agora. Versus PP, não sei. Esse rapaz do Inter que tá fazendo gol aí, tá jogando melhor que o Diego Souza, mas a gente vai pro intervalo. Qual é o rapaz do Inter? O Galhardia da revista Gol, que fez a manchete com o Galhardia. Ele o Galhardo? Fazendo uma bicicleta. Mas o Galhardo, não, com todos à disposição, seria Guerreiro. Ok, concordo. Com todos à disposição é Guerreiro contra Diego Souza. Hoje seria Galhardo contra Diego Souza, também concordo. Acho que os do Inter superam o do Grêmio. Falei do lateral direito, o Saravia. Vai dar 7-4 pro Grêmio. Quais são os 4 do Inter? Eu achei 3. E o goleiro? O atual. O goleiro pra mim ali é. Eu tô com o Oliveira nessa. Não, eu acho que é o Saravia, Galhardo, Guerreiro, 3. Eu falei 7-4, mas é capaz de ser 8-3 mesmo. É por aí? Bosquilha vai bater no PP. Claro. Não, é isso aí. É isso aí. Que aí Bom, o vocês Edenilson bateria com quem? Aí vocês estão fazendo o time. A pergunta foi elenco. Não, mas o elenco. Mas o elenco eu acho que aumenta ainda mais a diferença, viu? Não. Eu acho o elenco do Grêmio bem melhor. O Grêmio tem 2 zagueiros mais. Na reserva, né? David Braz e Paulo, embora as últimas falhas é de David Braz, mas no último jogo não foi tão, já foi melhor. São zagueiros mais confiáveis, assim. O Orihuela é melhor que o Rodinei também, né, na reserva. O Orihuela é melhor que o Rodinei na reserva. Os laterais. Diogo Barbosa é melhor, né? do que o. Os 3 laterais direitos do Grêmio são melhores que o Rodinei. E os 2 laterais esquerdos do Grêmio são melhores que os do Inter, possivelmente. O Zé perguntou sobre os goleiros, qual é o melhor aí? Ficou curioso, né? O goleiro do Colorado é melhor, gente. O goleiro do Grêmio é um deus no sacudo. Eu vou te dizer, eu não confio em nenhum dos dois, viu? Sim, mas em nenhum dos dois. Numa sintonia fina pra ver qual é o que dá mais. Então, agora eu cheguei numa conclusão. Que realmente a vaca está em cima da árvore. Por quê? Tá, mas qual é a tua opinião? Não, cara, a resposta na casa mata. Exato, a resposta na casa mata. Pelo menos a nossa hipótese. Não, eu já disse, eu acho o Renato mais técnico que o Cudê, eu acho o elenco do Inter melhor que o do Grêmio. Mas quem tu acha assim melhor que o melhor, assim? Quem é que tu colocaria como melhor? O Inter tá melhor do que o Grêmio? Eu acho o elenco do Inter melhor que o do Grêmio. Tá, em que posições além das que a gente falou? Cara, poxa vida, agora pegar o elenco. Eu acho o Moledo melhor que o David Braz e que o Paulo Miranda, por exemplo, e o Moledo é zagueiro reserva do Inter. Os 2 centroavantes do Inter são melhores que os do Grêmio. Eu não vou nem botar o Guerreiro tá machucado. Mas Guerreiro e Abel, o titular e o reserva, são melhores que o o Grêmio tem. Que o do Diego Souza, que é outro. Sim, nessa parte da frente, mas eu concordo. Mas no geral, por exemplo, o Jean-Pierre, o Inter não tem um jogador como o Jean-Pierre. Não tem. Pode. Mas tá jogando o Jean-Pierre? Não, a gente partiu do. Tá, mas o Guerreiro tá jogando. A gente partiu do estar todos à disposição. O Inter não tem um jogador como o GPR. Não tem. Pois é, mas o Grêmio não tem um jogador como o Bosquilha também, né? O Inter não tem um jogador como o PP. O Bosquilha é o cara que joga aberto pela esquerda. O cara que joga aberto pela esquerda do Grêmio é o PP. Que é mais veloz, que é mais vertical, por exemplo. Entende? O Inter do meio pra frente é melhor, o Grêmio do meio pra trás é melhor. Não sei, tenho dúvidas. Bueno, a grosso modo. São 12h42. A hora certa, Intelsul, o jeito certo de fazer segurança. Intervalo e voltamos já com o último bloco do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Hoje tem brasileiros em campo, né? Hoje tem um Flamengo todo esfacelado lá no Equador. Ontem o Flamengo, inclusive, perdeu mais um jogador. Ele tinha perdido 5 e perdeu. Ontem foram mais 2, né?
para o confronto com o Barcelona hoje. Deixa eu ver toda a tabela aqui, eu estava olhando há pouco toda a rodada, que começa às 7h15 com o jogo do Flamengo contra o Barcelona lá em Guayaquil. Também hoje joga o São Paulo também. Sim, o São Paulo é com Paulo a Liga tem um de jogo Quito, duro. né? O São Paulo joga na altitude, joga em Quito. E agora há pouco o Flamengo confirmou também o médico com o Covid e também o Juan, o zagueiro que agora é diretor de futebol do clube. O Tigre joga contra o Bolívar, os dois jogos nesse mesmo horário, o Flamengo e o Barcelona, e o Tigre contra o Bolívar às 7h15. Também no horário de 7h15 hoje, Estudiantes de Mérida contra o Nacional do Uruguai. E depois às 9h30 nós vamos ter o Binacional contra o River Plate, a Liga de Quito contra o São Paulo lá na capital equatoriana e o Júnior de Barranquilla contra o Independiente Del Valle. Esse jogo aqui deve ser interessante, né? O Independiente vai sair de casa para jogar fora. E vai pegar o Júnior, que tem um bom modelo de trabalho. Deve ser interessante, gostoso de ver esse jogo aqui. 9h30 da noite. Independiente Del Valle contra São Paulo. São Paulo tá numa bronca agora com o Daniel Alves, né? O Daniel Alves tá fora, ficou com uma lesão. Eu não sei bem onde é que é a lesão dele, se é no punho, se é no antebraço, enfim. Ele tem Daniel uma Alves lesão agora quer ficar fora do São Paulo, é? Sim, ele disse isso. Ou pelo menos disseram que ele disse, né? Porque ele tá fora por lesão, não viajou. E ao invés de ficar em tratamento, ele tem uma lesão, não sei se é no braço, na mão, enfim, não pode fazer muito esforço. E pegaram um vídeo dele batucando um instrumento lá que eu não sei bem qual é. Mas, enfim, além da questão da aglomeração, né, em meio à pandemia, também, enfim, batucando e com certeza prejudicando o seu tratamento. E aí, internamente lá, ficou um clima meio chato para ele. Tá dizendo já que não quer ficar no São Paulo. Tá complicada a coisa pro glorioso Daniel Alves. Eu vi ele com uma imobilização, Cristiano, no antebraço, do punho até o cotovelo. E ele colocou a figura de um... Isso, mas batucando ali, né? Isso eu não vi. Sim, ele tá batucando, mas segundo os médicos do São Paulo, não interfere na lesão. Fica ruim, né? É tu fazer a graça pro diabo rir. Se tu tá com um problema no braço, não vai batucar, né, velho? Fica em casa. Se os médicos do São Paulo dizem que ele pode batucar, pode jogar também, né? Bom, eu não sei. Até porque ele não é goleiro, né? O Beckenbauer jogou com aquela tipó e foi campeão, né? Não, é claro que os médicos do São Paulo deram essa declaração para tentar amenizar a situação. Por favor, né? Não sejamos ingênuos. O Zé depois do... eu lembro do Inter de Santa Maria fazer isso. E da tipóia do Beckenbauer, está que nem aquele nosso amigo. Não, pra quê? O Inter... A tipóia do Beckenbauer. Ele não foi campeão, foi na Copa 70. Foi na Copa 70. Foi final pra Itália. Foi na Copa 70. E um jogo com prorrogação e tudo, terrível. A Alemanha fazia gol, os italianos bucha, empatava e virava e tal. Daqui a pouco tu tá que nem os parceiros aqui. Porque aquele time lá que tinha, né? São coisas que não cabem mais no futebol atual. O cara não tem como entrar com uma tipóia. Aquilo foi um ato de heroísmo. Não tem como. Não tem como. Tem que olhar pra frente, não dá. Mas depende das circunstâncias, né, Carlos? Às vezes, se tu tem insuficiência numérica, tu te obriga a permanecer um cara só pra fazer número em campo, mesmo sem ter condições de... Sim. Eu parei aqui no intervalo, tá? Daquela nossa discussão do bloco anterior, peguei papel e caneta Bloco baixo ou bloco alto? Papel e caneta não, peguei o celular, botei uma nota aqui e fui fazendo. Um time da dupla Granal, tá? Com todos à disposição. O time é meu, tá? Não venham... Enfim, cada um pode ter o seu. Mas eu coloquei assim, eu confesso que não me decidi do goleiro, tá? Eu não me decidi com o goleiro. Eu acho que os dois são insuficientes, mas enfim. Aí o meu time ficou assim, ó. Saravia na direita, que é do Inter. Jeromel e Kahneman na zaga. Sei que tem amantes incondicionais do Vitor Cuesta, mas eu acho o Kahneman muito mais zagueiro. Já não estão mais. E na esquerda... E na esquerda o Diogo Barbosa. Mas chegou agora, tudo bem, mas ele não nasceu ontem, né? A gente conhece a carreira do Diogo Barbosa, eu acho a carreira dele melhor do que até o próprio Cortez e os do Inter, então, especialmente. Do meio pra frente, falei que era o meu time, vou matar no esquema que eu quiser. O do meio pra frente tem Rodrigo Lindoso, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Galhardo, PP e Guerreiro. Esse foi meu time. Então, do Inter, Saravia 1,
Aí Jeromel, Grêmio, Kahneman, Grêmio, Barbosa, Grêmio, Lindoso, Inter 2, Matheus Henrique, Grêmio, Jean-Pierre, Grêmio. Galhardo, Inter 3, Guerreiro, Inter 4. Deu 6-4 pro Grêmio, tem mais o goleiro aí que eu confesso que eu não me decidi. Bom time. Sabe que eu tenho uma certa admiração pela entrega que dá esse Bosquilha. Eu acho um jogador moderno, jogador de... Eu monto... Eu gosto dele também. Eu não sei se num time... Tava montando diferente aqui, então, o meu, tá? Eu vou... Só pra deixar claro, Carlão, me permite. Quantos de um lado e quantos do outro deu no final aí, Cristiano? Deu 6-4, mas é que o meu ficou 10, porque eu admito, eu acho que não é feio falar não sei, quando a gente realmente não sabe, eu não sei qual dos dois goleiros eu escalaria. Pega o Danilo Fernandes e põe, então. Não, mas também não gosto, esse é o problema. É aí que tá o problema, eu não gosto nem dos titulares e nem dos reservas. É que o Lomba foi o melhor goleiro do ano passado com o Moledo e o Cuesta na frente dele. Tá, só que o Vanderlei há 3 anos atrás era cotado pra seleção brasileira, só que o tempo passa, né? Pois é. Esse Vanderlei que tá no Grêmio não tem nada pra seleção brasileira. É para formar time, vamos lá. O Carlos, nós interrompemos ele, Magno, por favor, desculpe. Não, vai tu, Magno, perfeito, pode ir. Então vai, Magno. Lomba, Saravia, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Ali no meio, Lindoso, Edenilson, Jean-Pierre, Galhardo, PP e Guerreiro. PP e Guerreiro, é. Guerreiro de ponta. Mas deu quanto isso aí? Deu 7-4 ou deu 6-5? Não, deu mais jogador do Inter. Sim. Não, do Grêmio? Não, do Inter. Acho que empatou. 6-5. O Michael Não, empatar não nenhum pode, time são desse 11, aí. né? Pois é, eu vou fazer a minha. Olha só, o Magno botou Lomba, Saravia, Thiago Galhardo, Guerreiro, Edenilson e Lindoso. 6 do Inter. Não. Matheus Henrique fora para Lindoso e Edenilson. Eu sei que a seleção é tua, eu sei. Não me dá no meio, tá? Mas acho um pouco demasiado, meu amigo. Tranquilo. A divergência está vigente. Isso aí é um jeito bonito de fazer o que o cara. Com todo o respeito, mas tu não entende nada. Aquela frase. Não, cara, meu time o Oliveira escalou no 4-1-3-2? 4-3-3. 4-3-3. Perfeito, 4-3-3. Então tá. Também 4-3-3. Vou com o meu aqui, tá? Vanderlei, Saravia, Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique como volante, ao lado, eu vou meio que acomodar posições, tá? Eu vou pegar o esquema do Cudê. Matheus Henrique... Vem com essa conversa de político. Não, meu time... Aí. Meus critérios, pô. Não, eu tô contando, tá 5-1 pro Grêmio aqui. Tá, minha vida é meus critérios. Pera aí. Só então faz o seguinte, se são os critérios estes, eu tiro o Lindoso e boto o Matheus com o Edenilson. Ok. Matheus Henrique, uma linha de 3 com Bosquilha, Jean-Pierre e PP, e na frente Thiago Galhardo, Guerreiro, contando com todos à disposição, tá? Eu acho que deu 6-5 isso aí. 7-4. 7-4, ok. E também a prova, né? Se eu ponho Bosquilha, Thiago Galhardo e Guerreiro na parte final, significa que sim, aquele que me falou que a defesa do Grêmio era melhor e o ataque do Inter era melhor, estava certo, é verdade. É por aí. Tá preparando a escalação, Horácio? Saúde, Horácio. Vai narrar alguma coisa na Zona Sul agora? Barbaridade isso. Vai, Horácio. E o treinador de cada um também, tá? A minha escalação é a do Luiz Magno. A seleção é nossa, os técnicos somos nós, diria o outro. Não, mas tem que votar. Fala. A minha escalação é igualzinha a do Luiz Magno. Narrador para narrador. É isso aí. Tranquilo. Obrigado, Orestes. Eu sempre confio na tua sapiência. Obrigado. Pois é. Vamos lá, faltou algum ou não? Cristiano tem aí, tá pronto? Não quero dar a minha. Não? A Ana também. Acabei de chegar, gente. A Segura Ana um pouquinho. tava numa... Segura um pouquinho que eu acabei de chegar aqui. Acabei de pousar. O goleiro, eu não tenho dúvida, é o Lomba. É diferença mínima? Mas é o Lomba.
O Saravia é o lateral, os zagueiros são os do Grêmio, o Jeromel e o Kahneman, e o lateral o Barbosa. Esse que eu, pelo que vi jogar no Cruzeiro, no Palmeiras, me parece que ele é melhor que os outros. E eu tenho um lugar no time, tem que ter, para o Edenilson, pela entrega que ele dá. Então eu coloco ele de volante com o Matheus Henrique, Jean-Pierre e Bosquilha. Eu gosto do Bosquilha. Eu gosto de um cara que compete, que sabe chutar, que tem velocidade, que ajuda a fazer cobertura. E eu sou metido a treinador que gosta de um time com dinâmica. Eu tiro os centroavantes gordos, pesadões de dentro da área e coloco 2 caras com mais... Quem? Coloco o Galhardo com o PP na frente. Então tá, agora depois eu vou dar... Deu 6-5 pro Grêmio a tua escalação. Teu time, Zé, é igual ao meu. Tirando... tu bota um volante, tu bota o Edenilson, bota o Guerreiro. Só muda o esquema. Agora, depois da seleção do Zé, eu tenho coragem de fazer a minha seleção. Lomba, Saravia... Só um pouquinho, Magno. O Cristiano vai fazer a escalação dele. Passamos. Lomba, Saravia, Kahneman, Jeromel e Cortez, Maicon, Edenilson, Galhardo, Bosquilha, PP e Guerreiro. É igual ao meu time com a troca do Maicon pelo Matheus Henrique. Essa tua mania de repórter da escalação muito rápido, do meio pra frente, repete. Que eu não... Maicon, Edenilson, Galhardo, Bosquilha, PP e Guerreiro. Tem 2 diferenças da minha. Deu 6-5 pro Grêmio, é isso? Ou 7-4? Deu 6-5 a minha também, Oliveira. A minha é igual a do Cristiano, porque troca o Maicon pelo Matheus Henrique. Eu botei Matheus, o Cristiano botou o Maicon. E não, a minha tem um gremista a mais. Eu botei Jean-Pierre, ele botou Edenilson. Gente, é sintomático. Em todas as escalações tem mais jogador do Grêmio que do Inter. Não, a minha tem mais do Inter. O Magno precisa concluir, porque senão não vai dar tempo. Fala, Magno. O teu centroavante reserva do Guerreiro é o Diego Souza ou o Abel Hernandes? Não, o Guerreiro não é meu titular. O meu titular é o Galhardo com o PP. Eu jogo com 4-4-2. Tá, então... Não, na escalação do Zé, o Diego Souza nem falta. Eu gosto do jogo moderno, bem ligeirinho. Não, tu joga num 4-2-3-1, Zé. Porque pra área já passou o tempo. Seu ataque tem um PP. Ô Zé, chega 45 segundos do tempo, tá empatando o jogo, precisa ganhar. Qual centroavante vai colocar? Vai. E bota o moledo do centroavante. Aí tu tá com o Galego no banco de reservas, né? E o Bira de centroavante. Esse tempo do chuveiro pra área, do balãozinho pra área. Teu esquema, Zé, não é 4-3-3. Se tu põe o PP junto com o Thiago Galhardo na frente, o PP vai ir pro lado e tu vai ter um 4-2-3-1 aí. Esse tempo do chuveirinho pra área tá muito vigente ainda, apertou, é chuveirinho. O tempo todo. A seleção do Cristiano não tem mais colorados ou gremistas? A minha tem mais colorados, cara. Tem 6, Lomba, Saravia, o Edenilson, Galhardo, Bosquilha e Guerreiro. Eu fiz as contas aqui. Em geral, vai dar 6-5 pro Grêmio, tá? Na média? Na média. Gente, estourou tudo aí. Temos que encerrar. Vem a Fernanda Bagatini para apresentar a edição do Correspondente Guaíba. Depois tem o Esfera Pública com o Voltaire La Maison Porto e com a Thaline Opitz. Muito obrigado pelo carinho de todos. Até amanhã no Dia do Clássico. Tchau!